Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, na lição de domingo, o tema é a Igreja, um exército unificado. Paulo conclui a sua carta da mesma maneira que ele começou. E ele começa escrevendo para os seguidores de Cristo. Olha como é que ele começa a sua carta no capítulo 1 e o verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem, plural novamente, graça e paz. Então, assim, todo o foco de Paulo aqui é escrevendo de fato para a igreja e advertindo a igreja, embora ela seja composta de indivíduos. E por que eu estou falando isso? A despeito do que aconteceu com a carta a Timóteo, com a carta a Tito, né, que são chamadas de cartas pastorais, onde ele escreve também especificamente para esses dois personagens, e eles também eram pastores de Éfeso, eles também auxiliaram na igreja de Éfeso. Paulo escreve a esses indivíduos, assim como também a Filemon, de forma específica, para a questão que envolve o seu escravo chamado Onésimo. Então, para essas pessoas, Paulo escreve diretamente para indivíduos, porém para alcançar um grupo maior de pessoas, quer seja para Tito, quer seja para Timóteo. Mas aqui aos Efésios, Paulo está mostrando o seguinte: a luta, na verdade, a batalha, a guerra que Paulo está aconselhando eles a travarem, é uma batalha que envolve a igreja e os seus opositores. Em outras palavras, a igreja e o inimigo de Deus. Porém, isso também deve ser levado em consideração de maneira clara o que aconteceu naquilo que Deus criou em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, a inimizade que Deus criou, mostrando que a força do inimigo, embora tivesse tido, podemos dizer assim, poderio sobre Eva, ela não estaria, aí aqui eu falo da igreja, sujeita ao senhorio da serpente por todo o tempo. Porque Deus criou uma inimizade, Deus criou uma barreira de separação. E essa barreira é o limite que Deus concede para que o inimigo possa então travar uma batalha ou fazer algo contra ela. Considerando que todos os fiéis servos de Deus que mantêm em alta a inimizade contra o pecado e contra o mal, elas estarão sempre dispostas a vencer com Cristo, o nosso guerreiro vencedor. Nós vencemos porque ele venceu. A nossa condição de alcançar a vitória é pela vitória que ele venceu. Então, eu entendo aqui que, embora Paulo estivesse falando para a igreja, que era composta de indivíduos, tanto que ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, e ela então ali é subdividida por membros, isso nos faz entender que Paulo estava mais uma vez se importando com a maneira generalizada, ou com o grupo da igreja de Éfeso em si. Isso me faz pensar o seguinte: existe na Bíblia, irmãos, algumas nações que elas eram consideradas inimigas de Deus. A nação, sim, mas os indivíduos não. E como eu posso chegar a essa conclusão? Lembre-se de que existiam, naquele período, duas nações, logo na época do povo de Israel, mais conhecidas como as nações inimigas de Deus, que de fato perseguiu o povo por um bom tempo. Mas tinham indivíduos nela que, na verdade, não condiziam com a nação no geral. E o que eu quero falar com isso? Lembra-se de que Ló teve relação com suas duas filhas, né? A mais velha teve uma nação chamada de Moabe, e o nome dele era Moabe de fato, e a mais velha, perdão, a mais nova tinha uma chamada, o filho chamado, rapaz, agora deu um branco. Deu um branco. Só sei que o significado do nome do segundo filho dela é... Agora até o segundo nome surgiu. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era Amon. Só que tinha um nome, Benjamim. Pronto, lembrei, tá? Perdão, desculpa aí a demora. Benjamim era o nome do segundo filho de Ló com a sua filha mais nova. E daí onde surgiu a nação amonita. Os amonitas, como os moabitas, eles eram inimigos de Deus. É tanto que naquele momento onde a Balaão vai proferir uma bênção, ele está ali com Deus, com o Balaque, que era rei dos moabitas e também era um povo inimigo de Deus. Porém, tanto da nação de Moabe, que era uma nação inimiga de Deus, existia Ruth. E Ruth foi a precursora de Cristo. Então, assim, a nação sofreu, os indivíduos não. Deus sempre, por mais que tivera tido profecias em relação às nações, alguns indivíduos se voltaram e não fizeram valer que ela por completo estava perdida. Com os amonitas também tem a mesma questão.
tem um personagem chamado Zeleque. Esse Zeleque, eu até coloquei aqui escrito, ele era um dos 30 de Davi, e ele permaneceu fiel a Davi, e ele também era amonita. Teve um outro também que eu chamei aqui, o nome dele é Sobe. Ele era amonita também, e ajudou Davi na alimentação quando ele fugia de Absalão. Então, assim, existiam pessoas que eram indivíduos dos quais Deus o tivera concedido a graça de alcançá-los. Todos eles queriam que fosse dessa forma, porém, na maioria não. Então, quando eu vejo essa carta de Paulo escrevendo aos Efésios, ele escreve para um conjunto de pessoas, mesmo que dentro delas tenham pessoas que não levassem em consideração aquela particularidade. O desejo de Paulo, assim como o desejo de Deus, né, é salvar a todos, mesmo que os todos não envolvem a população em massa, mas aquelas que, na verdade, se submetem a Deus. O que eu posso aprender disso aqui é o seguinte: nós fazemos parte de uma igreja que é um exército de Cristo. E eu preciso estar em atividade para com que a igreja vença, porque a igreja triunfará, mas eu poderei ficar no caminho. Então, o nosso apelo hoje é que Deus nos faça crescer e vencer. O crescimento nos dá a vitória. Todos aqueles que param na caminhada, todo guerreiro que para na caminhada, ele deixa de ser um soldado e, infelizmente, acaba perecendo no meio do caminho. Por isso que Paulo fala: deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Então é continuar, sempre avançando, sempre vencendo, sempre lutando, e com certeza a garantia da vitória acontecerá. A igreja, irmãos, somos nós, no tocante a indivíduos que formam o corpo de Cristo. E a batalha por Cristo já foi vencida. Que eu e você sejamos vencedores por Ele também, levando em consideração que a promessa de Cristo é que, embora a igreja possa cambalear e passar por situações desconfortáveis, difíceis, ela irá vencer. A igreja de Deus, de fato, a noiva, como diz Apocalipse, ela triunfará. E Deus, como noivo, irá resgatar o seu povo. Que eu e você sejamos esses que lutam, que guerreiam, mas que em Cristo vencem também. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos auxilie a sermos verdadeiros guerreiros, soldados ativos na Tua causa. Dá-nos um bom dia, perdoa, Senhor, nossos pecados e permanece a nos dar o Teu auxílio, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Só uma coisa que eu queria ressaltar aqui, eu citei aqui os dois personagens, né? Zeleque, que era Monita, tá em 2 Samuel, tá? Capítulo 23 e o verso 37. Lá fala de um dos 30 e Zeleque está lá. E o outro é Sobe, um guerreiro também, ou uma pessoa, perdão, amonita, do qual trouxe alimento para Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 17 e o verso 17. Perdão, capítulo 17 e o verso 27. Deus abençoe você e um ótimo domingo em sua presença. Até o próximo estudo. Até logo.